In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, então, caríssimos, no 7º dia, dentro da 8ª do Santo Natal. Hoje é sexta-feira, dia 31 de dezembro, São Silvestre, o último dia do ano. Né? Então, celebrando essa missa Puer Natus Est Nobis. E transparece no Evangelho a figura de Maria, né? Essa palavra que dá notícia de quanto ela era atenta a tudo aquilo que dizia a respeito ao seu filho, tudo aquilo que dizia a respeito a ele. E quanto ela guardava aquilo, retinha aquilo, gravava aquilo no seu coração. E a tradução diz que dava voltas aquilo, dava voltas no seu coração. Muitas vezes ela retornava, muitas vezes ela meditava muito, ela contemplava muito aqueles mistérios todos que envolviam a vida do seu filho. De tal forma que, por esta passagem evangélica, nós podemos ter realmente Maria como modelo daquilo que nós mesmos devemos ser e viver. Os fatos que nós conhecemos, narrados nas Sagradas Escrituras, transmitidos a nós pela tradição da Santa Igreja Católica, estes devem ocupar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, rememorando isso constantemente e atentos a todos eles e aquilo que eles significam e querem nos ensinar e querem nos dizer. É desta maneira que nós vamos nos tornar verdadeiramente discípulos de Cristo e filhos de Maria. Na carta a Tito, se sobreleva a importância do Divino Espírito Santo com o grande dom que ele tem de reportar-nos a vida de Cristo, de fazer com que nós traduzamos para a nossa vida a vida do Senhor. Como nesses dois textos nós conseguimos compreender que realmente Maria era plena do Espírito Santo. E quanto ela é, de fato, o símbolo humano, vivo, pessoal, mais pleno do Espírito Santo. Porque ela foi realmente a primeira discípula do seu filho. E o foi justamente por estar plena do Espírito Santo. Então, queridos, sim, estamos encerrando um ano. Um ano que foi bastante trágico, onde nós vimos que o caminho de destruição da igreja foi tomado de forma irredutível, irreversível. Um ano tremendo, onde vemos que o plano da elite mundial vai sendo colocado em prática e que também sobre este não tem chance alguma. Assistimos as multidões se levantarem contra. Assistimos quanto se protestou. Esses tempos eu dizia, até com palavras inadequadas, até com nome feio, se xingou a esta gente. Mas nós estamos percebendo quanto esse caminho de destruição da humanidade tomou
um rumo forte, firme, irreversível ele também. Não tem volta, não tem volta atrás. Este ano de 2021 marcou, parece, um momento em que igreja e essa elite se lançam com decisão a um abismo tremendo e profundo. Totalmente diverso daquilo que aprendemos hoje nas leituras. Completamente contra Maria e sem nada do Espírito Santo. Esse ano realmente marca uma decisão forte de implementar logo as duas grandes destruições, a da igreja e a da humanidade. Não tem volta. Não tem volta. Na igreja são tão poucas as vozes que se levantam que tornam-se ridículas. Ainda por cima, tantas em contradição, sem unidade. Na humanidade, o povo se levanta contra, não busca aquela única força que realmente podia dirigi-los, e que é Deus. Então, aquela pouca luta verdadeira que há contra tudo isto é algo que poderia ser dito como irrisório, risível ou mesmo ridículo. Diante da montanha, com certeza, esse próximo ano, amanhã em diante, deve assinalar já a queda no abismo sem fim, da destruição da igreja e da humanidade. Chegamos ao fim do ano dizendo que se lançam no abismo e já não há mais volta, não há mais volta. E é por isso mesmo, queridos, e é exatamente por isso que nós temos que tomar estas duas grandes figuras, Maria e o Divino Espírito Santo. É o que nos resta, é o que nos deixa Jesus, a igreja. Temos que nos aferrar fortemente a Maria como nosso modelo, como nossa mãe, como aquela que vai à nossa frente, e o Espírito Santo como aquele que nos conduz, que a pessoa divina que está conosco. A pessoa divina que está conosco. Pegaram estes dois, o Divino Espírito Santo e a bem-aventurada sempre Virgem Maria, e firmarmos neles, segurarmos neles. São a nossa âncora, são o nosso sustento. É o lugar que nos restou para nós nos refugiarmos, para nós nos segurarmos desse desastre em que se lançam a igreja e a humanidade. Nós temos que nos firmar nos dois, no Divino Espírito Santo e em Maria, sem dúvida nenhuma. É agora a hora em que os dois têm que reinar em nós. É a hora do reino do Espírito Santo, é a hora do reino de Maria na nossa vida, na condução da nossa vida, do nosso ser. É agora. Precisamos nos firmar neles, com toda a segurança, com toda a firmeza, com toda a certeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.